E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E esta aula é uma continuação das anteriores, aonde nela nós vamos ver alguns exercícios resolvidos envolvendo a teoria dos conjuntos, certinho? E caso você tenha perdido alguma aula, não esqueça, você tem acesso a todo o conteúdo, tá lá disponível para você no nosso canal do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias. Chegando lá, você vai, observar que as aulas estão distribuídas por série e também por componente. Então, você vai lá nas aulas de matemática da primeira série, que é justamente esse bloco de conteúdos que nós estamos trabalhando, certinho? Vamos começar então? Não esqueça que eu disse para você, nós estamos com a representação de conjuntos e vamos falar aqui, vamos apresentar para vocês alguns exercícios comentados. A primeira questão já diz o seguinte: represente os conjuntos a seguir por meio de enumeração dos seus elementos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar todos os elementos separados por vírgula e entre chaves, tá bom? Na letra A, o conjunto A, ele é dado pelos números ímpares entre 1 e 10. Então, obviamente, você já tem a noção de quais são, qual é a característica de um número ímpar e aqui eu vou selecionar aqueles que estão compreendidos entre 1 e 10. Quais são eles? Ora, 1, 3, 5, 7 e 9. Esse é o nosso conjunto A. Lembro, mais uma vez, que como nós estamos aqui, fazendo essa representação por enumeração dos elementos, o que a gente vai fazer? Colocar todos os elementos dentro dessa condição, de ser ímpar e estar entre 1 e 10, separados por vírgula. Ó, note que todos eles estão separados por vírgula e entre chaves, que é a representação de conjuntos por enumeração, tá? Então, conjunto B. O conjunto B, ele é formado pelos múltiplos de 3 entre 1 e 12. Então, quais os múltiplos de 3? Aqui os elementos são 3, 6, 9 e 12. Lembra que ele deu uma condição, tá? Ele pediu que, além de que eu selecionasse os múltiplos de 3, esses valores eles têm que estar compreendidos entre 1 e 12. Por que está dizendo isso, Renata? Obviamente, porque o conjunto dos múltiplos de 3, ele não vai ter um final, um último elemento. Mas, como aqui foi definido um bloco dentro dele, estar compreendido entre 1 e 12, por isso, finalizamos com o próprio número 12, tá bom? Conjunto C. Aqui, agora, nós temos que enumerar todos os números pares compreendidos entre 3 e 11. Então, quais são os números pares que estão entre o 3 e o 11? Olha só, são 4, 6, 8 e 10, tá bom? Perceba que, caso o número 3 e o número 11 fossem pares, eles estariam colocados aqui. Isso é uma pergunta interessante de se refletir. Por quê, gente? Porque ele falou entre. Esse termo, ele me diz que, entre, eu não trabalho com esses limites, 3 e 11. Obviamente, porque aqui, nesse caso, eles não são pares. Mas caso fossem, por exemplo, se tivesse entre 3 e 12, eu iria colocar o 12? O que você acha? Bom, vai depender do contexto. E pelo contexto, como o próprio 12 seria um número par, ele seria colocado como pelo exemplo anterior. Então, muita atenção, tá? Porque às vezes a palavra, uma palavrinha, ela muda todo o sentido, todo o contexto e faz com que em alguns momentos você use aquele elemento, ele faça parte do conjunto e em outros momentos ele não faça, tá bom? Próximo, conjunto D. Ele é o conjunto formado pelos múltiplos de 2 entre 1 e 9. Então, quais os múltiplos de 2 que estão compreendidos entre 1 e 9? São esses aqui, ó. 2, 4, 6 e 8, Até que coincidiu com o conjunto anterior que nós vimos. Vamos passar agora, tá? Já para a segunda questão. E na segunda questão, aqui o que nós temos? Nós temos dois conjuntos, e nós temos que ver qual dessas alternativas é a que se encaixa. Diz o seguinte, a segunda questão. Observe os conjuntos a seguir e marque a alternativa correta. Quem é o conjunto A? O conjunto A é formado pelos elementos x
tais que x é um múltiplo positivo de 4, tá? Temos também o conjunto B, também formado pelos números x, tais que x é um número par e 4 menor ou igual a x menor que 16, ou seja, x está entre 4 e 16, né? Só que 4, ele está aqui definido, tá, como menor ou igual. E aí nós temos as opções, quais são elas? Na letra A, é afirmado que o 145 pertence ao conjunto A. Na letra B, está sendo afirmado que o 26 pertence a A e a B. Na letra C, está afirmando que o 11 pertence ao B. E, por fim, na letra D, está afirmando que o 12 pertence a A e B. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos, inicialmente, né, observar os elementos, né, representar esse conjunto, esses dois conjuntos de uma outra forma e analisar, né, afirmação por afirmação e ver qual é a verdadeira, tá bom? Então, vamos começar. Os conjuntos, né, que foram dados, né, eles estão representados no formato de lei de formação, que foi lá, né, com a característica. Dessa forma, quando lá foi dito que o conjunto A é formado pelos múltiplos de 4, a gente tem que enxergar esse conjunto A como esse aqui já elencando os elementos. Olha só quem são eles. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, e a gente coloca uma reticências por quê? Porque como a gente está trabalhando com o conjunto dos múltiplos positivos de 4, eu não sei dizer quem é o último elemento, já que nesse conjunto eu tenho uma quantidade infinita de elementos. E aí representamos, né, colocamos as reticências, nós indicamos alguns elementos, obviamente sempre separados por vírgula, e colocamos a reticência para indicar que não identificamos o último, né? Não tem fim esse conjunto. Então, o conjunto A é esse aqui, tá? Vamos fazer a mesma coisa agora, só que para o conjunto B. O conjunto B foi afirmado, né, que ele reúne os números pares maiores ou iguais a 4 e menores que 16. Então, vamos olhar para esses elementos desse conjunto B. Quais são eles? São esses aqui, ó. Perceba que já tem uma diferença, tá, do conjunto A para o conjunto B. E não apenas pelos elementos, até na forma de representar. Enquanto o conjunto A é um conjunto com uma quantidade não determinada de elementos, o conjunto B nós sabemos dizer onde começa e onde termina. E os elementos quais são? 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, veja, aqui, né, nós já conseguimos identificar alguns dos elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B. Uma vez identificados esses elementos, nós vamos agora passar para análise lá daquelas afirmações e ver qual é a verdadeira e qual é a falsa, tá? Lembra que o nosso objetivo é indicar a alternativa correta, tá bom? Então, analisando as alternativas. Lá na letra A, acabamos de ver que está sendo afirmado que o 145, ele pertence ao conjunto A. Será que isso é verdade? Não, não é verdade. E por que não é verdade? 145, ele, obviamente, é um número terminado em 5. Logo, ele é múltiplo de 5. Então, lembra aquela regra? Todo número terminado em 0 ou 5, não é assim? Vai ser um múltiplo de 5, tá? E também tem uma regrinha de divisibilidade para que eu identifique quais são os divisíveis por 4, que é a característica do conjunto A. Qual é essa regrinha? Nós temos duas opções para afirmar quando um número é divisível por 4 e quando ele não é. A primeira delas é que aquele número eu vou observar ele e vou identificar. Será que ele termina em 2 zeros? Se ele terminar, ele vai ser, né, um número divisível por 4. Renata, me dá um exemplo, eu não consigo identificar. Pensa no número 100. O número 100, ele é divisível por 4. Termina com 2 zeros, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a primeira condição já está fora. Ele não termina com 2 zeros, certo? Então, essa aí já está eliminada. E a outra, a segunda forma é quando o número, os dois últimos, né, algarismos daquele número lá, se os dois últimos algarismos do número dado forem divisíveis por 4, então o número completamente será divisível por 4. Nesse caso aqui, ó, eu vou olhar para os dois últimos algarismos. 45. 45 é múltiplo de 4? Não, seria 44, né, o mais próximo, certo?
Se eu tivesse o número 144, por exemplo, aí eu teria um múltiplo de 4. Não é o caso aqui, por quê? Justamente porque a junção desses dois últimos algarismos não caracteriza um múltiplo de 4. Então, esse número, o 145, ele não é divisível por 4. Logo, mais uma vez, reforça, né, que essa opção A é a errada, tá bom? Na letra B, foi afirmado que o 26 pertence a A e B, né? Então, também está errada, né? A gente viu alguns dos elementos dos dois conjuntos. Apesar de ser um número par, né, que é a característica lá, né? Observa que ele é maior do que o 16. Lembra da condição do conjunto? Vou até voltar, tá? Só para que não fique com a dúvida. Olha só. Aqui, ó, conjunto A, formado pelos múltiplos positivos de 4, que foi a condição que foi dada, e o conjunto B, pares maiores ou iguais a 4 e menores que 16. Então, 26 não está dentro dessa condição, né? Então, como ele foi dito, ó, ele pertence a A e a B. Também não, né? Então, por esse motivo, essa afirmação também está errada. Vamos passar para a próxima. Foi afirmado lá na letra C que o 11 pertence a B. Gente, 11 é número par? Não, né? Então, por 11 não ser um número par, já está fora aí, né? No caso, ele é um número primo. E qual é, né, por definição, quando é que eu digo que um número é primo? Só porque ele é parente do outro? Lógico que não. Nós aqui na matemática, nós afirmamos que o número ele é primo quando ele é divisível por 1, apenas por 1 e por ele mesmo, né? Então, também a letra C está errada. Como nós tínhamos 4 opções, né, e já estamos indo para a última delas, lá foi dito que o 12 pertence a A e a B. Vou voltar mais uma vez para que você identifique os elementos. Olha, o 12 está no conjunto A e está no conjunto B. E por que que ele está? Lembra a condição do conjunto A? Múltiplo positivo de 4. Sim, 12 é múltiplo positivo de 4. É tanto que está aqui, ó, foi colocado no conjunto. Olha ele aqui, ó. E lá para o conjunto B, número par maior ou igual a 4 e menor que 16. Então, também, ó, satisfez as duas condições. Por esse motivo, gente, ó, vamos avançar aqui, que nós já vimos todas elas. Essa é a nossa opção correta, tá? Justamente porque o 12, né, acabamos de ver, ele pertence aos dois conjuntos, ele satisfaz as duas condições, né, de existência de cada conjunto, certo? Então, múltiplo de 4 e é número par maior que 4 e menor que 16, certinho? Então, já identificamos o nosso gabarito, que no caso é a letra D, tá? Vamos passar para a próxima? Olha só essa terceira questão, acompanha comigo a leitura do enunciado. Qual é a possível lei de formação do conjunto A? Olha como ele é dado pelos elementos aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11... Eita, Renata, deu uma misturada, né? Tu começou com um número par, depois... E agora, meu Deus? Qual é a característica desse conjunto? Então, na letra A, está me dizendo que o conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X é um número simétrico e X está entre 2 e 15. 2 menor que X, menor que 15. Essa foi a definição para a letra A. Na letra B, está sendo afirmado que o conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X é um número primo e X está entre 1 e 13, tá? 1 menor que X, menor que 13. Essa aí, né, ela já está querendo, né, ser uma possível opção, mas vamos analisar todas, tá bom? Só para garantir. Letra C. O conjunto A é formado pelos números X, tal que X é um número ímpar, positivo e X está entre 1 e 14, né? 1 menor que X, menor do que 14. Por fim, a letra D, onde diz que o conjunto A é formado pelos números X, tal que X é um número natural menor do que 10. Gente, assim como nós fizemos na questão anterior, nós vamos fazer nessa, né? Vamos analisar afirmação a afirmação, cada alternativa e ver, né, aquela que se encaixa com aquele conjuntinho A que foi dado. Ó, mais uma vez, olha os elementos de A. 2, 3, 5,
7 e 11. Gente, olhando para esses números aí, são números primos, né? Tem número par e tem número ímpar, mas não somente isso, né? Por isso é que, quando fala de ímpar, quais são os números ímpares? A gente até viu pelos exemplos anteriores, certo? Então, olha o que foi dito na letra A. X, tal que X é um número simétrico e X está entre 2 e 15. Gente, você lembra o que é número simétrico? Número simétrico, ou opostos, são aqueles que se apresentam a uma mesma distância na reta numérica. Por exemplo, aqui no nosso caso, nós colocamos o 2 e o menos 2. Então, toma como referência o zero, né? Localiza na reta numérica o zero e identifica também o 2 e o menos 2. Esses dois valores, o 2 e o menos 2, eles estão a 2 unidades comparado com o zero. Significa dizer que eles são chamados de opostos ou simétricos, tá? É o caso? Eu identifico números opostos ou números simétricos dentro daquele conjunto A que acabamos de ver? 2, 3, 5, 7, não é isso? Então, na letra A, essa não é o nosso gabarito. Vamos passar para a próxima. B. Conjunto A é formado pelo número x, tal que x é um número primo e ele está compreendido entre 1 e 13. E aí? Sim, faz sentido. É esse o nosso gabarito, né? O conjunto apresentado é dos números primos, sendo que o 2, lembra que o 2 é o primeiro elemento desse conjunto, ele é o menor primo que existe e também é o único dos números primos que é par. Então, aqui, ó, já identificamos na letra B o nosso gabarito. Mas é interessante, obviamente, você identificar porque as outras opções não estão corretas, tá? E nós vamos fazer a análise. Olha só a letra C. Olha o que foi dito lá. Conjunto A é formado pelos números x, tal que x é número ímpar, positivo, e ele está compreendido entre 1 e 14. Gente, número ímpar positivo. Muito embora, né, alguns dos elementos lá, né, que foram colocados, a maioria dos números ímpares, né, seja ímpar, aqueles que estão lá, mas tem o 2 e ele é um número par. Então, é o único que sai dessa classificação, né? Então, por esse motivo, essa letra C, só pela presença do número 2 naquele conjunto lá que foi dado, só por isso, esse aqui não é o nosso gabarito, tá? Por fim, né, a letra D, aonde foi afirmado lá que conjunto A seria formado pelos elementos x, tais que x é número natural menor do que 10. Pronto. Aqui não tem a menor condição de ser essa. Por quê? Ora, tem mais natural envolvido ali, né? E não foram colocados todos os números naturais, né? Então, embora todos os números que foram apresentados lá naquele conjunto sejam naturais, mas, né, ele lá apareceu, inclusive, o número 11. E aí já ultrapassou, porque olha a condição aqui que foi dada, ó. Número natural menor do que 10. Ora, se é menor do que 10, o 11 também não estaria lá, né? E está faltando alguns outros elementos. Então, já justificamos para você o porquê, né, dessas outras opções estarem erradas. Vamos passar para uma próxima? Olha só a nossa quarta questão. Pede para que nós representemos os conjuntos dados, né, no diagrama de Venn. Gente, olha só, eu tenho 3 conjuntos aqui. Conjunto A formado pelos números menos 3, menos 1, 0, 1, 6 e 7. Conjunto B formado pelos elementos menos 4, 1, 3, 5, 6 e 7. E, por fim, o conjunto C formado pelos elementos menos 5, menos 3, 1, 2, 3 e 5. O que a gente percebe aqui quando já observa esses elementos? Nós temos elementos que coincidem, significa dizer que lá na representação do diagrama de Venn, eu vou ter números em comum, tá? E, né, analisando esses 3 conjuntos dados, nós já percebemos que o 1 está presente nos 3, tá? Por isso, nós fizemos essas interseções aqui, né? Essas regiões em comum que são as interseções dos conjuntos e, justamente pelo 1 estar presente, olha onde ele fica. Bem aqui, ó, na região comum aos 3. Temos também algumas coincidências, né? Conjunto A e B. Olha só, os elementos 6 e 7. Então, lá, né, na região comum entre A e B, colocamos eles. Temos também elementos comuns entre B e C, 3 e 5. Então, ó, 3 e 5. Vai ter também entre o A
e o C, que é o número menos 3, tá? Então, já analisamos todas as regiões em comum, vamos ver quem sobra, né? Sobrou no conjunto A o menos 1 e o 0, no conjunto B o menos 4 e, por fim, no conjunto C, os menos 5 e o 2. Pronto, fechamos a representação, tá? E toda vez vai ser assim, certinho? Espero que vocês tenham compreendido. Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!